E aí, como é que vocês estão? Vamos lá resolver um exercíciozinho com uma álgebra chatinha. Questão de 87 ainda. Na figura, a reta R é paralela a BC. Ah, que bom. Então, a reta R é paralela a BC. E o triângulo ABC é tal que BAC é igual a 90 graus. Então, vou mandar um 90 graus aqui pra gente. E BC é igual a A. Então, isso aqui mede A. E ele me fala que a altura relativa à hipotenusa é H. Gente, a altura relativa à hipotenusa, se isso aqui é um triângulo retângulo, e tem 90 graus no A, a altura relativa à hipotenusa é essa daqui. Porque ela vai ter que fazer 90 graus com relação à hipotenusa. Aí, ó, isso aqui é a altura. E ele batizou isso aqui de H para a gente, só para confundir tudo. Então, o volume do sólido gerado pela rotação do triângulo em torno de R é... Primeiro, se eu ficar girando essa figura, eu vou ter esse sólido aqui. Esse sólido que a gente tem é chamado de anticlepsidra. Então, para eu calcular o volume da anticlepsidra, vou chamar de VAC, ele vai ser o volume do cilindro, vou chamar de VC, subtraído da soma dos dois cones que estão lá dentro. Já fizemos um exercício parecido com isso aqui nessa lista. Então, o volume do cone que a gente vai encontrar, ele vai ser o volume do cone 1, que eu vou chamar aqui esse aqui de cima, volume do cone 1, e aí vou somar com o volume do cone 2 para depois subtrair ali, cone 0,2, pá, esse aqui de baixo, volume do cone 0,2. Bom, então o volume da anticlepsidra, que é esse sólido que vai ser formado girando aqui por fora desses dois cones, mas interno ao cilindro, é dado por essa relação. Vamos substituir os valores aqui. Mas detalhe, só para relembrar aqui o que a gente tinha, que a gente utilizou de conhecimento anterior. Isso daqui ele chamou de altura relativa à hipotenusa e chamou de H. Acontece que esse H aqui dele também é o nosso raio, tem o mesmo tamanho. Então, se isso aqui é H, o nosso raio vai ter que valer H. O que acaba com aquela construção nossa, né, de chamar H de altura, raio de R, mas tudo bem. Ele me falou que isso tudo aqui, que a altura dele vale A. Mas eu vou ter que dividir a altura em duas partes. Vou dividir na parte X e na parte Y. Por que eu preciso fazer isso? Porque quando eu fizer o trabalho com o cone inferior, a altura dele eu vou chamar de Y. Quando eu fizer o trabalho com o cone superior, a altura dele eu vou chamar de X. Mas eu sei que se eu somar as duas alturas aqui, elas vão ter que valer para mim A. Deixa eu colocar aqui para vocês A. Bom, então vamos resolver o nosso problema e usar uma álgebrazinha aqui. Então tá, volume do cone, como é que eu calculo? Π, que multiplica o raio, o cone não, perdão, cilindro. Π que multiplica o raio, que é H ao quadrado, estou fazendo πr2, né? Vezes a altura, que ele chamou de A. Não divido por 3 porque não se trata de um trabalho com cone, sim com cilindro. O volume do cone 1. Cone 1 esse está de cima, esse está de azul. Como é que ele vai ser calculado? Π vezes o raio, que é H ao quadrado, raio ao quadrado, vezes a altura x. E a gente divide isso aqui por 3. Vou fazer um traço de fração bonitinho. Já vou deixar outro traço de fração aqui que eu vou fazer também para outra figura. Está aqui. Bom, então eu vou dividir aqui por 3, como tinha combinado. Vou somar esse volume do cone de base azul com o de cone de base vermelha e vai ficar assim. πr, só que o raio ali é h ao quadrado, vezes a altura que nós batizamos de y, e vou dividir por 3. Vou fechar esse colchete aqui. Bacana. Bom, vamos ver aqui então. Isso aqui eu copio de novo. πr ao quadrado a menos, dentro desse colchete aqui, perceba que eu posso colocar algumas coisas em evidência. O π nessa soma aparece em ambas as parcelas da soma, o h ao quadrado e o 3. Então, eu vou colocar ele em evidência. π h ao quadrado sobre 3 vezes... Você deve estar pensando, pô, o cara está cheio de letra, ele introduz mais letras x e y. Mas quando eu dividir essa primeira parcela aqui por πh2 sobre 3, vai sobrar o x para mim. Da mesma forma que na segunda parcela sobra o y. E quem que é x mais y? X mais y a gente sabe que é o A. Aí eu acabo com esse x e y de novo. Então olha só como é que vai ficar reescrito isso aqui. πr ao quadrado A menos πh ao quadrado... já fiz bobeira, né? Já estou chamando aqui isso aqui de raio. Só que isso aqui não é raio, né? A gente combinou que o raio tinha que se chamar de H. O exercício induz ao erro e a gente está caindo.
Então, o raio é H aqui, ele, ó, raio, H. πh ao quadrado A sobre 3. Vou tirar o MMC aqui agora, que é 3, e vou fazer as seguintes operações. 3, aqui de baixo tem 1, né, quando não tem nada. 3 dividido por 1, 3 multiplica em cima. 3πh2a menos 1πh2a. Quando você fizer a subtração de 3 menos 1, você vai achar 2. 2 terços, que eu já vou usar o denominador só para esse aqui, que multiplica πh2a. Tá aí nossa álgebra chatinha. 2 terços de πh2a é a letra B. Mas valeu, deu para entender, né? Obrigado aí, gente.